Apanhe sua Bíblia, então, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo número 6. Vamos ler do 1 ao 6. Capítulo 10, 1 a 6 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Se você pode dar uma glória a Deus e sentar-se, por gentileza. Bem, irmãos, esse texto revela, amados irmãos, que muitas vezes muitos seguem os caminhos do Senhor, mas não de todo o coração, como aconteceu com o povo de Israel, que ficaram então, esses que não seguiram ao Senhor com todo o coração, ficaram prostrados no deserto, não puderam entrar na terra prometida. E diz o apóstolo Paulo aqui, que estas coisas, ou seja, esses exemplos que nos ficaram das Escrituras do Antigo Testamento, foram-nos feitas em figuras, em símbolos, em exemplos até, para que a gente não venha cobiçar, ou praticar, ou agir e atuar como eles também fizeram, e perderam as bênçãos do Senhor. Nós nos preocupamos, e eu acredito que qualquer cristão que tenha um contato com o céu, por menor que seja, ele se preocupa muito com o andar das igrejas nos dias de hoje, em que nos domingos os bancos são totalmente completados, mas nos dias posteriores, bem poucas pessoas se preocupam em estar nos templos, embora permitam-me dizer a realidade, Deus não habita em templos fabricados por mãos de homens, não é? Ele habita em nosso interior. Porém, nós sabemos que a comunhão com os irmãos, a união entre os irmãos, o contato, por menor que ele seja, estabelece uma fortaleza para o crente vencer todas as coisas. A palavra de Deus ela é viva e eficaz neste exato momento, quando nós estamos atentos ao que Deus nos quer dizer. E para tanto, a gente incumbido de trazer um ensinamento à igreja, quero trazer aqui alguns princípios ensinados desde o começo do cristianismo e mesmo desde o Antigo Testamento, princípios a serem lembrados. Permitam-me dar este título, princípios a serem lembrados, tomando o conselho do apóstolo Paulo, que diz que todas essas coisas e todas as escrituras do Antigo Testamento foram feitas em figuras para que não venhamos a cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. E o primeiro princípio que eu quero vos lembrar, irmãos, permito-me dirigir desta maneira, os irmãos nos perdoem a forma talvez ousada que eu venha utilizar aqui, não tenho nada contra absolutamente ninguém, só que a preocupação do coração da gente é que realmente venhamos a praticar a vida cristã, e não apenas sermos ouvintes, às vezes fascinados com mensagens que ouvimos, mas que na prática a gente bem pouco tem a experiência destas coisas. O primeiro princípio que quero vos fazer lembrar é o princípio do temor a Deus. Em Provérbios 1:7 está dito que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria, do conhecimento. E é evidente, irmãos, que o conhecimento de Deus, que
E eu quero dizer assim que às vezes sentiu vontade até de pregar em vez de ensinar. Mas nós vamos ensinar. Quer dizer, quem somos nós para ensinar? Por isso que o tema é vamos nos lembrar de alguns princípios que também servirão para a minha prática. Tá? Então o primeiro princípio é o temor de Deus, que muita gente já não tem mais o temor de Deus. Já perdeu há muito tempo esse temor. E quando se perde o temor, perde-se o favor do Senhor. Sem temor de Deus, não há ação de Deus na vida das pessoas. Não há ação na vida da família e não há ação na igreja. Às vezes, movimentos aparentemente espirituais podem ocorrer, mas não manifestar da glória de Deus, que depende do povo ter um temor de Deus muito aguçado no seu coração, de primar por esse temor, porque o temor de Deus corresponde a uma palavra no grego, que é iare, que significa respeito profundo, um profundo respeito. E muitas vezes, como nós dissemos na escola dominical pela manhã no domingo anterior, passado, que muitas vezes nós honramos mais as pessoas do que o próprio Criador. Nós não sabemos como honrar o Criador. Nós pensamos que glorificando o nome dele, dando um aleluia, um glória a Deus, nós estamos honrando a pessoa dele, mas nós honramos mais com atitudes, com comportamentos, do que meramente com palavras que empregamos para as nossas adorações. Posso continuar assim? Então veja, irmãos, porque o temor do Senhor, em palavras que a gente possa entender, corresponde a amar a justiça e odiar o pecado. Amar tudo que é justo e odiar tudo que fere os princípios das Sagradas Escrituras e fere, pelo menos supostamente fere, a pessoa de Deus. Deus não pode ser atingido por nada que nós fizermos, mas Ele se entristece ou não, irmãos, quando o seu nome é vilipendiado, é levado ao escrutínio público, ele é desonrado. Então veja, irmãos, que nós temos que ter um tal temor do Senhor, como Moisés teve, quando ele, vendo aquela situação do seu povo, ele havia descoberto que o seu povo era o povo judeu, estava sendo violentamente agredido. Então diz o texto sagrado em Hebreus 11:25, que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouquinho de tempo ele sentir o prazer, o deleite, o gozo do pecado. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, porque ele temia ao Senhor, embora ainda Deus não havia se revelado a ele. Haveria de se revelar a partir desse instante, por isso que o temor do Senhor atrai a atenção de Deus. O temor do Senhor é a forma pela qual Deus te usa para curar canceroso, para curar aidéticos. É o temor que você dispensa à pessoa dele, que faz com que ele se volte para você e conceda a você honra e glória nesta terra, com dons do Espírito Santo de Deus. Enquanto falta o temor, Deus não tem prazer em adoração de absolutamente ser humano algum, porque esta adoração tem que provir de um coração contrito e temente a Deus. Este é o primeiro princípio que eu quero lembrar aos irmãos. Seria um certo exagero da nossa parte aquele temor. Deus mesmo, sabendo disso, sentia prazer na atitude deste ou daquela mulher que primava por estas coisas. O princípio da sabedoria começa pelo temor. O temor é a expressão do princípio da sabedoria. Ninguém pode dizer ser sábio se não teme a Deus, porque a maior sabedoria que exista ou possa existir num contexto humano é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é evidente que os irmãos sabem muito bem que não é ter medo dele,
até porque temos que ter ousadia e intrepidez para entrar na sua presença. Precisamos ter confiança de entrar na sua presença, sabendo que Ele nos receberá com alegria, até porque estamos nos aproximando dEle com o condimento espiritual mais elevado que possa existir, que é o temor. Do temor brota a fé, brota a vida espiritual, brota tudo quanto você possa imaginar que permeia a vida do cristão, que faz parte daquilo que chamamos de vida cristã. Aleluia! É preferível escolher antes ser maltratado, perseguido, abatido, criticado de todas as maneiras possíveis, do que fazer um complô contra Deus e participar de coisas que Deus não se agrada. Amém, meus irmãos? O segundo princípio que eu quero lembrar é o princípio da obediência. Porque muitas vezes, e eu quero dizer, irmãos, que da minha parte de ver as coisas, uma visão minha, para mim os crentes são aqueles que frequentam as orações e os cursos de ensino e escola dominical. Não sabemos como é o coração das pessoas, a menos que Deus revele. Mas pela lógica seria isto. E podemos observar que nos domingos todos correm para as igrejas, mas não para adorar a Deus, para buscar bênçãos, para buscar curas, para buscar, quem sabe, lenitivos para a sua alma que está sofrendo. Mas o fato é que o verdadeiro cristão, ele ama a Deus sem qualquer circunstâncias favoráveis. Aleluia. E o princípio da obediência nós encontramos, porque veja, amados irmãos, às vezes dizemos que amamos a Deus, mas amor, principalmente quando se relaciona ao Criador, amor não é um mero sentimento, mas é uma atitude. Por isso que João escreve da seguinte forma, quando Jesus diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então é uma atitude, não basta sentimentalismo. Inclusive no próprio contexto de mulher e homem, de marido e mulher, de pai e filho, emoção não é realmente derivado do amor. Emoção é emocional, não pode ser enganoso, vem dos aspectos da alma, enquanto que amar a Deus de todo o coração é uma propriedade exclusiva do espírito humano. Oh, glória a Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus e que traz como contexto temor ao Senhor e princípio de obediência. Por que obediência, irmãos? Porque o homem nasce propenso para o pecado. O salmista Davi, em 51 de Salmos 5, ele diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns teólogos querem dizer que isso não tem a ver com a natureza humana decaída, herdada de Adão, mas eu discordo deles, porque na verdade Davi estava recebendo ali aquelas raras insights de Deus no contexto do Antigo Testamento, na mente de uma pessoa. Ele percebe pelo Espírito de Deus a grande verdade, que o homem nasce sobre o pecado. E a criança até os 7, até a idade que nasce a razão, ela está isenta dos pecados pessoais, mas a partir do momento que nasce a razão, ela é responsável diante de Deus por todas as suas atitudes. Por isso é a importância de ensinar-se a palavra de Deus em tenra idade, para que a criança cresça compreendendo o que significa realmente temer ao Senhor e obedecê-lo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Porque muitos seguiam a Ele, e muitos pareciam estar dispostos a ir com Ele, mas na primeira oportunidade, vocês sabem, que voltaram para trás. E a obediência, ela deve ser voluntária. Não devo eu temer ao Senhor e obedecê-lo por imposições, porque tenho medo de ir para o inferno, por exemplo. Tem gente que não sai da igreja por medo de ir para o inferno, não é porque ele serve a Deus, e por vários outros contextos que não é o caso hoje de trazer a memória dos irmãos. Mas o princípio da obediência parte de uma ideia de que o amor a Deus
não é mero sentimento, nem mesmo amor de homem por mulher. Não basta dar uma flor, uma rosa, tem que se amar de verdade. Inclusive, todos os relacionamentos humanos são falidos e derrotados quando são só feitos pela aparência. Então, lembrando aos irmãos, como disse, princípios a serem lembrados que estão sendo esquecidos, progressiva e paulatinamente esquecidos no coração do povo, porque nossas mensagens, na maioria das vezes, é só positiva. Não há mais cultos de exortação, de admoestação, não há mais chamamento à responsabilidade de servir ao Senhor. E somos tentados, às vezes, nos púlpitos, a mudar a nossa mensagem para agradar as pessoas. E as pessoas ficam sem a instrução devida. E às vezes tudo que eles esperavam, precisariam ouvir, era um conselho real e verdadeiro que muda a trajetória de uma família. E quando falo isso por experiência própria, já vi muitos casos de pessoas, de famílias que foi tudo resolvido quando se falou a verdade. É evidente que você vai chorar na presença do Senhor. Oh glória! Fazer a obra de Deus é com lágrimas, com sentimentos diante do Espírito de Deus. O terceiro princípio que quero lembrar-nos, que Satanás te odeia. Esquecemos de Satanás. Satanás é real. E ele procura destruir a nossa fé. Ele procura imiscuir-se em nossa vida cristã para nos atrapalhar, de maneiras tão sinuosas que muitas vezes não percebemos suas ações. É para tanto que nós nos debruçamos aos pés de Cristo, estamos sempre aos pés da cruz, porque nós não temos capacidade de lidar com Satanás, nem tão pouco com os demônios sob suas ordens. Só Jesus pode nos dar as estratégias de perceber numa revelação espiritual que o inimigo está agindo na nossa família, mas ele também obtém as vitórias dele pela nossa atração do mundo. Ele procura embelezar as coisas de tal modo que nossos olhos começam a convergir para as coisas do mundo. E é nesse exato momento que ele ganha terreno. Ele começa a perceber que nós não amamos a Deus tanto quanto nós pensávamos. Porque amar a Deus, aqui no culto, parecemos todos cristãos, mas quando estamos sozinhos, longe de nossa esposa, longe de contato, longe de olhares, passeando pelas ruas, é lá que nossa verdadeira vida cristã será expressa. E Satanás, irmãos, ele não tem onisciência, não conhece a nossa mente, mas ele percebe em que caminho estamos delineando entrar pelo nosso comportamento, pelos nossos olhares, porque os irmãos sabem que eles também não são onipresentes, não podem estar a todo instante, a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer instante, mas existe uma miríade de demônios que atuam, que agem a favor de Satanás. Eles estão observando o andar dos crentes, ganham terreno, e Deus também. Lá em Curitiba, se eu fosse contar testemunho da minha própria pessoa, teria, mas vamos contar de uma irmã, que ela era líder para o círculo de oração por 25 anos, e ela passava por uma esquina para se dirigir à igreja onde ela congregava, toda quarta-feira à tarde, lá por 2 horas da tarde ela estava subindo, cortando aquela esquina e subindo uma subida para chegar ao alto, onde ficava a igreja. A irmã Naíra, o nome dela. E um dia ela ficou enferma, e por 2 quartas-feiras ela não passou por ali. E na terceira quarta-feira, já refeita da enfermidade, ela começa a virar a esquina. Uma senhora no sobrado, no 2º andar, grita para ela: senhora, espere-me um pouquinho, por favor. E ela para, estaciona e espera para ela descer. E aquela mulher chega diante delas: o que aconteceu com a senhora?
Por quê? Como assim? É que eu acompanho a senhora todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, mais ou menos, ela passa por debaixo da minha residência e sobe. E por 2 quartas-feiras a senhora não passou. E sabe por que eu lhe faço essa pergunta, senhora? Porque quando a senhora passa, minha casa é treva pura. Meu marido é um perturbado, toda a nossa família é perturbada pelo maligno. Mas quando a senhora passa na quarta-feira, às 2 horas da tarde, a nossa casa é tomada, é instaurada aqui uma paz tão maravilhosa, que eu só posso atribuir à senhora, porque a senhora faltou e essa paz não ocorreu. O crente, irmãos, ele faz milagre com um olhar, ele cura com um toque das suas mãos. Aleluia! Tem casos que ele não precisa nem orar, porque ele já anda com Deus. Isso eu quero lembrar também, antes que eu me esqueça. Nós não precisamos evocar a Deus, irmãos. Deus mora em nosso interior, Ele habita, glória, cotidianamente conosco. Ele habita o mesmo tabernáculo, nas terminologias de Paulo, Ele habita conosco. Aquela mulher, eu conheci ela pessoalmente. Aquela mulher não sabia ler e nem escrever, mas o que ela sabia era dobrar os joelhos e gemer pelas pessoas, por crentes. E quando ela chegava na sua casa, tinha alguma coisa por ali, ela já sentia a revelação do Altíssimo. Às vezes por prudência ela entregava e às vezes não. É desse tipo de crente que Deus está esperando encontrar. Crente que represente o seu nome, porque teme em primeiro lugar o nome dele. Por temerem ao nome do Senhor, jamais exporão o nome do Senhor a uma vergonha. Não exporão também um Deus, que eu quero dizer, às vezes vou evangelizar ou apresentar um Deus obtuso, um Deus estranho, porque as pessoas não vão ver a tua definição de Deus, mas vão ver Deus em você. Então, os 2 princípios iniciais, o temor do Senhor e o princípio da obediência. E o terceiro, que Satanás tenta destruir-nos, oferecendo-nos as coisas do mundo. Quando Jesus é tentado, Satanás diz: leva ao alto, monte, mostra todas as coisas, os reinos do mundo, e diz: tudo isto, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Alguém disse que é mentira de Satanás, que Satanás não tem nada. O que está sendo dito ali é que o sistema mundial está à mercê e fomentada, alimentada, inspirada por Satanás. E quando, na escola dominical eu falei, e quando você começa a odiar o diabo, é sinal de que tu tem contato com Deus. Quando o diabo não te incomoda, é sinal que você também não está incomodando Satanás. O quarto princípio, irmãos, a separação do mundo. Nós queremos ser usados por Deus. Todo mundo gostaria de ser usado por Deus gloriosamente. Mas muitas vezes está nos faltando a separação do mundo. A morte e o sacrifício do nosso eu, do nosso ego, do nosso querer, para que Deus possa realmente nos usar. Nós precisamos nos desvestir deste eu, que na verdade é um eu que foi implantado por Satanás no coração de Adão e Eva. É esse velho homem chamado pela ciência psicológica de ego, de eu. Então, a separação do mundo está em 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Nós encontramos na terminologia de Paulo em Romanos 8 também, muitas e muitas vezes, mostrando que antes nós éramos escravos do pecado, antes nós andávamos desgarrados, mas agora não, fomos feitos servos da justiça, agora vivemos na presença de Deus. Não pode haver comportamento que cause impacto negativo naqueles que nos ouvem, nos acompanham, mas que eles vejam em nós o próprio Cristo Jesus, a natureza de Cristo em nós, o caráter de Jesus. Separação do mundo. No mundo nesse sentido dos valores, irmãos, não deixarmos de trabalhar, deixarmos de nos comunicar com as pessoas, não é isso. Mas ter o cuidado de que as pessoas com quem nós tecemos contato percebam que em nós há algo diferente. Não é só porque é crente. Crente, existem tantos crentes no mundo, é mais do que isso. Que eles percebam que somos filhos de Deus e que de nossa boca não sairá piadinhas para agradar os ímpios, por exemplo. No princípio, deixa eu lembrar aos irmãos, nós não somos daqui. A nossa cidadania está nos céus. Somos cidadãos do céu, e como cidadãos do céu temos costumes diferentes. Até o nosso dialeto é diferente, é um dialeto puro, simples, direto. Não utilizamos de gírias, de palavras torpes. Nosso linguajar é santo e puro. Não brincamos com as coisas de Deus, porque quando estamos nesses formatos do mundo é sinal que o temor de Deus já está distante de nós. E Paulo escreve aos Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, amados irmãos, esses princípios que sempre conduziram e delinearam a vida cristã desde os tempos primordiais das nossas Assembleias de Deus, quando os crentes eram diferentes, não apenas em vestuário, irmãos, mas formas de viver, e chamava a atenção do mundo, a ponto de alguém desta igreja que eu estou me referindo, passeando pela rua, as pessoas não está de terno, não está portando Bíblia, simplesmente passando como um cidadão comum. Alguém naquela casa ao lado corre até ele e diz: você é crente? Então vem orar porque minha filha está endemoniada. E esse crente entra nessa casa, repreende as forças do mal, faz uma oração e ganha as 2, 3 pessoas para Jesus Cristo, porque é assim que funciona. Mas primeiro, para que Deus nos conceda, irmãos, às vezes nós dizemos que nós confiamos em Deus, mas vocês sabem que Deus também tem que confiar em nós. Para nos participar dos seus dons, Ele precisa confiar, saber que eu vou utilizar Ele da maneira correta. Caso contrário, Ele não vai nos conceder. Então precisamos, minhas formas de expressões, precisamos conquistar a confiança de Deus. E não se conquista a confiança de Deus com palavras, mas sim com comportamento, com postura espiritual e interior que ninguém vê, mas o nosso Criador vê, o nosso Senhor vê. Aí Ele começa a te conceder dons. Você vai descobrir quando você estiver fazendo visitas, a pessoa cancerosa ali há 30, 40 dias berrando de dor. Você é convidado a estar ali para orar por aquela pessoa. Você vai descobrir que você ora por ela e chega em casa, já vem a resposta que a mulher se levantou da cama e foi se alimentar, que não sente mais nada, o câncer foi embora. Aleluia. Jesus. Nós temos que buscar novamente estas coisas. Outro princípio que é lembrar a importância do batismo do Espírito Santo. E escute as mensagens inflamadas,
Mas muito maior é os mistérios de Deus para aquele que debruça-se de joelhos no chão e começa a buscar o fogo do celestial do céu. É muito mais maravilhoso saber que você está sendo usado pelo Senhor para resgatar vidas. Hoje não se dá importância mais ao batismo com o Espírito Santo, não tem ensinamento nem sobre dons espirituais. O pregador vem e quer meter fogo na igreja, não sabemos se esse fogo é verdadeiro ou não. Eu quero dizer que todas as promessas de Deus, de quantas os pregadores falarem aqui, inclusive eu, só serão acessíveis na sua vida pessoal, se você dobrar os teus joelhos na sua casa e clamar ao Senhor Deus do céu e da terra, chorar na presença dEle, buscar dEle os dons do Espírito de Deus, para saber em que área da igreja que Deus quer te usar. Aleluia! Grande Deus, Atos 2,39, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quantos o Senhor chamar. A promessa do batismo do Espírito Santo é para toda a igreja, e permanecer no fogo do Espírito Santo também é promessa para toda a igreja. Não basta ser batizado, falar em língua uma vez, nós temos que arder na chama do poder de Deus. De verdade, irmãos, de verdade, não é apenas no culto, quando o emocional atrapalha e se mistura com as coisas de Deus, e nós levantamos nossas mãos. Oh, chamai, oh glória ao Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo todo instante, todo momento, toda hora, porque não sabemos a hora que Deus vai precisar de nós. Há tantas coisas, irmãos, que precisamos compreender somente através da busca, da familiaridade com o Espírito Santo de Deus. Continuando, mais um princípio: vida de oração. Vida de oração não significa que você vai orar 24 horas por dia, não é isso, mas ter momentos com o Senhor na sua casa. Porque aqui, quando foi ministrado em 2010 a revista de Filipenses, os autores e os estudiosos chegaram à conclusão que os momentos que nós passamos na igreja são insuficientes para o crescimento de nossa vida cristã. Que não basta isso. E eles lembravam então quando os antigos cristãos faziam os cultos domésticos, reuniam sua mulher, seus filhos na mesa, oravam, buscavam o Senhor e debruçavam-se sobre as Escrituras, oh glória ao Senhor, e seus filhos cresciam sabendo a palavra. Se eles se desviar, que desviem, mas um dia a semente vai brotar e eles voltarão correndo para servir ao Senhor. Vida de oração, orando em todo o tempo e vigiando nisto a todo instante com oração e súplica, escreve o apóstolo Paulo. Vigiando nisso, nesta vida de oração. Quando começamos a negligenciar a oração, quando passa dias que não nos debruçamos na presença de Deus, o esfriamento espiritual está a caminho. E quando nós dizemos vida de oração, não estamos falando de oração para tomar um cafezinho, não estamos falando de oração para almoçar, não estamos falando de oração para dormir, nós estamos falando de ter um tempo dedicado ao Senhor, oh glória, de preferência com lágrimas na alma, nos olhos, falando com Deus, pedindo a Deus, não cargos em igreja. Senhor, me reveste de dons do Espírito de Deus, eu quero fazer a diferença na terra. Mas nós, irmãos, do triste século 21, queremos brilhar nos púlpitos. É aqui que está toda o cerne da nossa vida cristã. Sim ou não, irmãos? A maioria persegue e sonha em ser pregador, sonha em ser cheio da glória de Jeová, sonha em levantar até mortos, se Deus permitir. Dá
dar vista aos cegos, orar e o surdo ouvir, orar pelo canceroso, como disse, e ver que o canceroso é curado, ir no hospital a convite de alguém, orar por uma pessoa que está com AIDS, orar simplesmente por ele, virar as costas, ir para a janela, e quando voltar-se para trás, a ideia de que está de pé, curado, liberto do poder da AIDS. Aí o Senhor é o mesmo. Agora, o sobrenatural de Deus ainda permeia a igreja, quando essa igreja começa a primar pelos princípios do Senhor. Vida de oração é nesse contexto que vai brotar os dons do Espírito de Deus, vai brotar as revelações do Espírito, os conselhos do Espírito diretamente para o ministério mortal. O glória na oração do Espírito Santo te diz: então faça isso, filho. Oh glória. Aparências é fácil. Grande é o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Poderoso. Vou encerrar aqui lembrando o último princípio: guardar o coração. A instrução de Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Santo, Pai amado e soberano. Por isso que eu conselho também o salmista ao jovem: como purificará o jovem o seu caminho? Não é só o jovem, serve para nós observando o caminho conforme a tua palavra. Vou seguir esse caminho direcionado pela palavra de Deus. Se você guardar esses princípios, e se você fizer isto, acredito que muda tudo na sua vida ministerial, na sua vida pessoal. Vida de oração, no mínimo 1 hora por dia, dobrados os joelhos diante do Senhor, chorando: Senhor, eu não quero ser um reles cristão, meu Senhor, de ir na igreja, cantar, pregar, ensinar. Eu quero ver os teus sinais na minha vida, porque esses sinais serão os que crerem, diz a tua palavra. 30 dias, irmãos, 30 dias, te desafio a fazer isso. 30 dias, 1 hora por dia, em oração e súplica diante do Senhor, pedindo dons espirituais. 1 hora por dia. Dentro de 30 dias, você está diferente. Só lembrando que um dos princípios aqui é que Satanás procura atrapalhar. Satanás é o primeiro que vai se levantar. Quando você for orar e parecer que aquele ambiente foi tomado de uma escuridão e de uma frieza terrível, quando você for orar e esses sintomas aparecer, saiba que as trevas estão ali. É só dizer: trevas, vão embora, porque eu continuarei aqui buscando o meu Senhor. É preciso persistência, porque Satanás não quer que ninguém seja usado realmente por Deus, porque essa pessoa vai ir pelas favelas, ela não temerá nada, verdadeiramente nada, mas os princípios têm que ser obedecidos. Caso contrário, ninguém chegará a nada. Nós continuaremos da mesma maneira, irmãos, da mesma forma. Deus não trabalha com mágica, Ele não tira da cartola uma mágica, Ele trabalha com seres humanos contritos na sua presença. Daí essa igreja começa, as pessoas virão atraídas para estes cultos. Aleluia. O que Deus quer ver é pessoas andando nesta terra, anunciando o Evangelho, chegando nas casas e batendo: Senhora, Senhor, podemos falar um pouco de Cristo? Não quero nada com Jesus. Você não quer nada com Jesus porque não conhece ainda o Jesus que nós pregamos.
Eu desafio o Senhor, eu já fiz isso, eu estou falando de coisas que eu faço, para não ficarem talvez pensando que falar é fácil. Ser humano não tem poder, mas ele tem. Aleluia. Quando nós vamos trabalhar para o Senhor, sem qualquer outro interesse a não ser anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele realiza os sinais, ele se encarrega. 30 dias, 1 hora de oração por dia. Se tiver na carne, clame o sangue de Jesus, porque na oração na carne não flui. Vai ter que se desvestir de egos e desejos impuros. Vai ter que gemer na presença do Senhor. Não era esse o contexto que nós queríamos trazer hoje, tá, irmãos? Mas esse é o contexto que o Senhor queria trazer. Mas esses princípios são os princípios pelos quais a nossa vida cristã ultrapassará os limites da meramente religiosidade humana. Pastor Pedro, vamos orar ao Senhor. Se alguém deseja oração e quiser se manifestar, esse é o momento. Se alguém estiver enfermo e crer que Jesus ainda cura, esse também é o momento. Jesus é capaz de mudar muitas coisas em nossa vida. O desejo de servir melhor a Deus no coração, Deus está percebendo nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós neste instante, Senhor, ousadamente falamos a Ti. Pedimos, Senhor, que a Tua mão se estenda para estes que humildemente vieram à frente do Teu altar. Não vieram por causa de homens, mas vieram porque o Senhor tocou-lhes o coração. E de alguma maneira, Senhor, eles perceberam que o Senhor é capaz de mudar quadros caóticos que, quem sabe, estejam instaurados na família dessa Tua serva, do Teu servo. Ó soberano Deus, que neste instante os céus se abram, as Tuas mãos se estendam para cá, o cetro da Tua justiça se direcione para Teus servos agora. Oh glória, gerando autoridade no nome de Jesus para as suas vidas. Senhor,